Mas vambora, porque Bota agora aí. vamos falar de coisa boa. O melhor jogo da rodada, hein? Cara, meu Deus. Corinthians 0, Galo Esse 0. jogo eu assisti, né? Minha namorada é corintiana. Esse jogo eu assisti com ela. O pior jogo do Campeonato É Brasileiro o até pior, agora. também acho, Pô, também foi acho. muito... Pô, mas eu vou te falar que Corinthians e Atlético é geralmente sempre um dos Sempre piores. é Então, sempre ruim. o Corinthians fez um jogo razoável, só que o time reserva, ou seja, muito cara ruim em campo junto. Muito. E esse gol O aí Galo que o Thales jogou não pode errar, muito né? mal. Olha o Thales mágico. E o juizão, o Rafael Não, Klein, o ele pior em atrapalhou. campo. Ele atrapalhou Cara, o pior jogo do brasileiro. horroroso esse amigo aí, Ele cara. atrapalhou o pior jogo do brasileiro, pô. Klein. Não, horroroso. Caio, Claríssimo. assim, Você não tem horroroso. noção, mano. Coitado. Ele deu mais de 40 faltas Que no isso? jogo. É, pô, 42. É, pô. Olha esse lance. Olha lá o Neneca. É o aí Daronco também. 2? Olha o goleiro da sua seleção É, ali. Filho da mãe. Foda. Aí o Bernard vai um baita cruzamento e o Rony não pode, né? Aí não pode, né, Rony? Aí não pode. Caralho, eu já vi. Nossa, que eu já vi defesa. essa Aí é o goleiro cena. da sua seleção. Aí, ó, aí é o goleiro da minha seleção. É, isso é o que mostra, né? Ele não pode errar esse gol, velho. Pô, mano, a defesa é absurda, mas ele não Não, pode ele errar pode. esse A gol. Ele defesa não é absurda, dito isso, perdeu... Pô, esses uniformes também não dá. Aí, ó, aí depois acabou o jogo. É isso aí, gente. Acabou, não tem nada. Acabou, o Hulk bate uma outra É. falta também rasteiro Não, agora pra que fora, já tá e não em teve mais 22, nada. É, segundo tempo. Caralho, que jogo horrendo. Mano, foi Acabou, muito horrendo, ruim. E não horrendo. rolou, a bola não rolou, É. o juiz parou o tempo inteiro. Aí um também que desvia, olha lá o lance. É, pô. Mas foi isso. Dito isso, quantos pontos que faltam, Matheus? Cara, 31. Ah, tá tranquilo. Pô, mas você acha que o Galo vai brigar pra não cair? Eu acho que é o primeiro objetivo. É porque, assim, eu vou te falar o porquê do pensamento. Começou muito mal, que não era pra ter começado. Não então. jogou mal pra estar igual O campeonato, né? Tipo o jogo contra o Grêmio, Contra né? o Grêmio e contra o Santos, cara. Contra o Santos dava pra ter empatado nos 2 minutos final. Nos 5 minutos final, o Atlético teve 2 chances, assim, absurdas. Uma bateu na trave. Ah, contra o Grêmio foi a primeira rodada. Primeira rodada que o Atlético finalizou Sim, 26 sim, vezes sim. e o Grêmio foi lá 2 vezes, fez 2 gols. Mas o Vitória também, o Atlético... Cara, o Atlético, ele começa... Isso aí, olha a expulsão que ele vai dar. Ele expulsa. Ai! Não, Não, mas é você ai. vai ver, nem Você pegou, vai nem ver, pegou não direito. pega. Não, é... Daqui de longe, É. parece. Mas ele O tá aqui, problema é que ele daqui, tá né? do lado. Parece que ele tá aqui, né? E aí, assim, fora que era pra ele ter expulsado o Lianco, né? E o Lian, Quando que não é o pra mais expulsar o bizarro Lianco? foi que o ele Lianco assumiu, pô. Ele assumiu, pô. Depois do jogo. Mentira. Ele Ele falou, o cara falou- me ajudou, né? Ele falou que era pra ele ter sido expulso. Não, é inacreditável. Não, esse lance... Olha isso aí, Caio. Nem pega. Caralho, que gênio! Que gênio! Porra, leva esse maluco pra Los Angeles, pô. Olha lá. Ele Não, e atrapalhou. o Rubens fica puto com ele, tipo assim, pô, tu é ruim e pra ele caralho. não deu um amarelo de Deu, É porque simulação? tinha Não. Não, ele Não, deu deu amarelo falta. pro Rubens. É, deu Mas falta. é porque tinha sido faltando o Rubens antes. É. O Rubens fez a falta naquela de levanta Tá, muito é. puto, tá ligado? Caralho, o maluco simplesmente se Não. jogou. Pô, daquele ângulo daqui era muito Cara, foda. esse jogo, porra, eu tava puto hoje. Pô, a galera, e eu tava no casamento, e a galera mandou mensagem, cadê a porra do vídeo? Falei, cara, que bom que eu não vou gravar hoje. E o Eu tava 0x0 horrível. puto. Mas você assistiu o jogo no casamento? Assisti, fui, desculpa meu amor, me xingou pra caralho. Dito isso, cara, pra mim, as palavras são, o Atlético foi apático, displicente e sem criatividade. O Atlético não cria nada nesse jogo. Teve essas 2 chances, a do Hulk, que foi uma falha do Bidu, Sim. que era pra ele ter feito gol, e o Rony, numa falha da zaga, mas um bom cruzamento do Bernard, que tem entrado melhor, e o Rony erra o gol. Depois disso, tem uma falha do Júnior Alonso, que ele erra do Thales Mágico. O jogo, cara, você falar de bola, o melhor é 0x0, pra você ilustrar o que foi o jogo, 0x0. Nossa. Mas Foi pro mesmo. Corinthians, esse 0x0 foi bom. Porque podia ter ganhado, mas foi Não, bom. fora de casa Porque era o tá time ótimo, reserva. O Corinthians fez um jogo decente, mano. com o time reserva. O time reserva foi, jogou Sim, bem pro time sim, reserva, não sim. jogou mal. O Atlético mereceu menos o empate que o Corinthians. O Corinthians mereceu a vitória, cara. Assim, perto do que foi o jogo. Mas o Atlético não criou, teve muita dificuldade. O Scarpa não tava legal nesse jogo. O Lianco, já falei, cara. É bombar relógio, né? O Lianco, cara, puta de um zagueiro, ótimo zagueiro. Só que tem duas coisas que ele precisa botar na cabeça. Primeiro, cara, ele tá num excesso de confiança absurdo. Ele sempre quer dar um toquinho a mais, um driblezinho a mais. Em determinados momentos, ao invés de dar o tapa, tocar rápido, dá um drible. E esse excesso de confiança já falhou contra o Fluminense, num lance exatamente assim, que era pra ele ter tirado a bola, ele tentou dar um totozinho pra chegar no outro cara, e errou, e o Canóbio fez o gol. Exatamente, o excesso de confiança atrapalha ele, porque o excesso de confiança não é que ele tá esbanjando só, é tipo, é no preciosismo, é pra chamar atenção. E isso é um problema. Não, ele curte Isso é a um problema. câmera. Ele E curte. o segundo Ele curte. o segundo é a força exagerada nas jogadas. Cara, você pode se impor, Entrar firme. entrar firme, sem necessariamente
entrar forte, cara. Porque a força, se você errar 1 milímetro, você é expulso, velho. E você tá criando uma fama. E esse lastro, ele te atrapalha. Total. Então, quando você assume que era pra você ser expulso, irmão, se tiver a oportunidade, eles vão expulsar. Ele não vai deixar Total. passar. E assim, tá pegando um posto que a gente não tá tendo no Brasil, que o Gabigol tá meio sumido, Felipe Melo aposentou, então... Não, e O assim, cara que bate, né? ele tá E pegando assim, esse e posto. é um cara, pô, que é líder do elenco, é um cara que ele é bom jogador, cara. É bom jogador, tem um nível É bom, absurdo, pô. principalmente pro Brasil, assim. Um nível absurdo. Só que esse preciosismo e essa força exagerada faz ele errar. Ele não precisa desse erro. Ele pode jogar mais sério em determinados momentos e ser mais firme. Eu acho que isso é o primeiro ponto. Agora, desse time do Atlético, o Atlético foi muito abaixo. O Atlético, você falou, porra, por que joga mal e tal? Cara, o time do Atlético é muito desequilibrado. Quem entra é um nível muito abaixo do quem sai. E um dos melhores jogadores, o Atlético tem 2 melhores jogadores na temporada. O Coelho, que eu fiquei brincando que é Coelho de dependência, é Coelho de dependência, cara. Tá jogando pra caralho sozinho. Tá bom. É bola nele. E o Rubens, cara. O Rubens tava jogando no meio, tava jogando bem. Já estão falando em proposta de 2 milhões de euros pra ele ir embora. Já tá nessa e os caras já estão com medo dele vender. O Cuca já Aí foi... embala, hein? Aí embala pra presente. Não, e o Palmeiras quer também. Seu Palmeiras quer também. Pô, é claro, o Vanderlei, o lateral esquerdo Só que reserva, pô. Ele é a cara do Abel, o Rubens. O Rubens, na base, era camisa 10. Então, ele foi descendo, Aí né? jogaram ele pra lateral. Aí esse ano ele pediu pra jogar no meio. E ele tava jogando de terceiro cara no meio de campo, né? Tava jogando Alan Franco, menino e ele. E ele tá jogando super bem, cara. Um cara bem constante, marca muito bem, tá chegando bem no ataque, tá fazendo bastante gol até. Só que ele tá sendo puxado pra lateral porque o senhor Caio Paulista não joga futebol. Ele é, como se o Não Caio joga Paulista futebol. é fraquíssimo. Não joga futebol. Desde que ele foi apresentado no Cara, Palmeiras, desde né? que virou bipaulista, não joga futebol. então, não pô. joga futebol. Inacreditável, sem confiança total e ataca bem. Só que, cara, ele dá umas rameladas que você fala, cara, é impossível o que tá acontecendo. É fator psicológico pra mim. Mas, enfim, o Atlético é um jogo horroroso, muito abaixo do que precisava entregar. E o Atlético, ele define agora essa semana o que ele vai querer fazer no campeonato, né? Porque vai jogar a Sul-Americana. Se ganhar, passe primeiro, contra o Cienciano em casa. E no final de semana, contra o Ceará. Cara, eu tava fazendo cálculo lá, o Atlético joga com o Ceará e Internacional. Internacional em casa, Ceará fora. O Atlético fazendo 4 pontos, o Atlético volta da parada com todos os caras recuperados, porque o Arana machucou. Uhum. E isso foi um problemaço pro Atlético. O menino machucou e isso foi um problema pro Atlético. Com todos os caras na parada e possíveis reforços. Cara, se conseguir fazer de 4 a 6 pontos, né, 4 ou 6, dá uma respirada boa e pode até pensar em brigar mais pra frente. Mas por que eu falo isso pezinho no chão? Porque os caras não querem botar dinheiro, cara. É simples, os caras não vão botar dinheiro. Eles não estão querendo botar dinheiro no Atlético porque a dívida é muito grande, eles estão querendo equacionar, enfim, vender jogador, que é assim que vai equilibrar. E tem muito time devendo o Atlético, que era pra ser pago essa temporada, acho que de 126 milhões, o Atlético recebeu 12, que era pra ter recebido 126, recebeu 12. Então teve um problema absurdo de fluxo de caixa. Que legal. Tá vendo como é foda quando não te pagam? Não, mas é por isso que o Quando Atlético tem que paga. pagar, deve Por isso ser. que não paga. Deve ser por isso que não paga. Deve ser, pô. E a joia joga pra frente, né, cara? Então, assim, são pontos que se vender o Rubens vai ser um problema, porque o Rubens ele resolve a lateral esquerda e o meio de campo. Então, vai ter que entender, o Hulk ficou putaço, porque foi perguntar a ele, porque é foda, né? O jornalista é bom e é ruim, né? Quando tá bem, bom quando? porque assim, é sempre bom, pô. Investigação, policial, Perfeito, é sempre não, bom, sempre bom. Concordo. Ele virou e falou assim... Léo Dias. Ele virou e falou assim, se ele tivesse bem, é porque ele teve uma lesão e tá recuperando, bom futebol. Se ele tivesse bem, falar, cara, você com 40 anos quase, que corpo é esse e tal, agora tá mal, você acha que o corpo tá pesando? É. Aí ele falou, cara, pega meu GPS, vê se eu tô correndo, é isso que você tá querendo afirmar? Porque realmente, gente, hoje quando o Coelho não joga, todo mundo vai enquadrar o Hulk e segura, e resolve. E o Rony é isso, 50%, irmão, pensou no Tigrinho? Vai dar green ou não? Pode ou não acontecer. Tem dia que ele tá inspirado, mete 2, pá. Tem dia que ele não E vai as jogadas só acontecem porque o Rony tá lá. Então, tipo assim... Não, e ele entrega. No clássico, por exemplo, cara, ele correu pra caralho, marcou pra caralho. No ataque, ele fez gol contra o Maringá. Ele é um cara que é importante. Só que assim, você atleticano, você não tem que criticar o Rony. Você tem que ajustar a sua expectativa. tem sobre isso. Tem essa. A sua expectativa dele a sua expectativa que tá alta, não é ele que tá pedindo pra você colocar lá. Tecnicamente, ele não vai. Se você quiser que ele te entregue, ele não Só vai que te entregar. assim, se não tem o Rony Hulk, quem joga é o João Marcelo, que o Atlético acabou de contratar do Guarani, que é um moleque novo. Porque não tem elenco. Então é isso. Não tem muito o que falar. Caralho, o Atlético tá realmente, assim, contando os jogadores. Pra poder... Júnior Santos começou a voltar agora, tá começando a melhorar, começando a voltar, só que claramente tá sem ritmo. O Júnior Santos ele é um cara muito veloz, ele é muito rápido, só que quando ele não tá com ritmo, dá pra você ver que ele tropeça na bola.
É porque cara que depende muito de da físico, é velocidade. foda. E aquele cara que igual quando você tá jogando bola, que você tá com domínio de bola e um equilíbrio, você fala, caralho, isso aqui é muito ritmo. E quando você volta, você fala, não, eu tô apanhando da bola. Ele O tá apanhando da cara, bola. sei lá, demora 2, 3 vezes pra conseguir dominar a bola, porque Às vezes tem que pensar pra jogar, né? E aí ele tá nessa dúvida e isso é um problema. Mas, cara, eu acho que o Atlético, ele corre riscos desnecessários defensivamente, porque marca mal. O Patrick, do Palmeiras, começou a jogar, começou a ir Tem bem. ganhado minutagem, né? Tem Ele fez o gol na Copa do Brasil. Começou a jogar, os últimos 3 jogos entrou, foi muito bem no Clássico, entrou muito bem, jogou muito bem na Copa do Brasil. Nesse jogo, foi um pouco abaixo, mas eu acho que o time foi abaixo, não ajudou ele, mas jogou o jogo inteiro. Tá ganhando espaço, pra você ver o que o Atlético tem que recorrer, cara. Um cara que, 2 jogadores que o Atlético tava quase sendo descartado, né, assim, descartado entre aspas, não ia vender, mas tava encostado, que era o Patrick, porque tava fazendo um trabalho psicológico, ele falou. Cara, a minha psicóloga e a psicóloga do clube me ajudaram pra caralho, agradeceu, deu a camisa pra elas. E o Bernard, que tava achincalhado, e o Bernard nos últimos jogos participou de 3 chances de gols, 3 gols que o Atlético fez, ele deu 3 assistências. Então, assim, ele foi um cara que começou a aparecer. Tanto que ganhou a titularidade, porque o Coelho não jogou. Então, eu acho que é um pouco de... O Atlético tá naquele drama de jogador, cara. Precisa trazer, estão falando muito em Matheus Gonçalves do Flamengo, aí começaram a trazer outros jogadores pra que pra o tona. foda é que, assim, entrando nesse ponto da SAF, do que você falou, do não investimento, é que na cabeça dos caras, eles já se decidiram. Tipo, galera, esse ano é meio de tabela e valeu. Então, só que você precisa voltar pra Libertadores, cara. Não, eu entendo, mas você entende que É porque na condiciona a visão temporada, né? administrativa é tipo, esse ano é meio de tabela, beleza, vamos tentar bater as metas de premiação, mas vamos ver, ano que vem, ano passado vem, as pô. metas foram recorde. Sim, foi recorde. foi muito Foi acima do muito que acima da esperava. Não, e eles foram expectativa. muito bem. Eles botaram passar de fase de grupos da Foram Libertadores, bem, eu que é um lembro, padrão você que falou. todo mundo podia Foi botar na oitavas meta. e quartas de Copa do Brasil, né? Oitavas de Copa do Brasil e passar de fase de Libertadores. É a orçamentária, perfeito. Chegou às 2 finais. Só que na cabeça dos caras, eles iam pra Libertadores, né? O brasileiro que fudeu. Só que, mais uma vez, o elenco curto que todo mundo metia o pau no Milito. Você tem que escolher. Exatamente, ele escolheu. Você tem que escolher, não tem E o ele que fazer. escolheu e deu certo o que ele escolheu. Chegou às 2 finais. Se for pensar, foi até mais longe do que foi esperado. Só que a grande Muito questão, mais, pô. só que a grande questão é, como perdeu a final com 1 a mais, isso deu uma queimada e passou a raiva no brasileiro, que o nosso senhor Mas Rubens não salvou. queimada é brincadeira, né? Pô, não, foi claro, muito não, queimado. óbvio, mas E o meu eu tô ponto aqui- é, como que não queima, porra? Ah, mas não dá pra queimar. Tu ainda tá de viúva do Milito? Não tô viúva, deixa o Cuca aí, mas eu acho que o Vilito vai voltar pro Atlético em breve, assim. Os próximos 2 anos. Eu não acho. teria trocado ele também, não, Mas pô. foi meio que ele pediu, né? Ele não tava. Ele já tava meio. Tava assimilando É o porque postil? ele mesmo subiu o sarrafo É. do trabalho dele, né? Isso que Entendi. fica foda também. Aí começaram a falar de Pituca, aí, pelo amor de Deus, né? Pra trazer pro Guilhermezinho, volante. Guilherme. Não, o Guilherme não. O Guilherme quis vir, só que os outros 2 jogadores do Atlético. Completou 7 jogos agora, né? Ah, agora é não verdade. pode. Aí tô falando em Pituca. Aí eu falei, pô, galera. Não é pra pegar ninguém do Santos. Não é. Se não for É. o Neymar. Pelo amor de Deus, O gente. Brasão dá, hein? O Brasão dá. Porra, o Brasão tá bem pra Pro caralho. Bahia. né? Aí. Não, mas... Pô, mas o Brasão ia... Muito Não, bom. bom goleiro, se eu já tivesse Você quer ele, mídia, entendeu? né? Ah, Eu tá, não tá, quero- tá. não vou Você não quer que contratar vá o buscar Brasão, ele. entendeu? Não, aí eu tô com você também, Não acho dá, que... é. Enfim, mas dá uma condicionada, mas o Atlético ainda conseguiu dar uma recuperada boa. Conseguindo, porra, agora seria muito importante ganhar do Ceará, cara. Muito importante. Muito importante. A frase seria muito porque eu importante, acho que não vai, mas sim. é lá em Ceará? Aí, Ceará. É. Não. Tem que ganhar. Ganhou Isso é lá. outra coisa, tinha que ser banido de ter jogo no Castelão. Pô, Fica muito vazio, né? não, uma bosta o campo lá, mano. Não tem, tá, não tem fora jogo, aí. velho. Não, mas é tipo... Pô, você acha que o gramado do Castelão é ok até o seu time jogar lá? É. Não. Pô, quando o seu Castelão time é vai muito jogar lá, ruim. ainda mais time técnico... Mas eu já falei aqui. E há muitos Vou anos... falar o gramado baixinho, Castelão porque o é próximo- pior que o do Maracanã, É. que é horrível. Muitos Vou anos. falar bem baixinho porque é o próximo jogo, mas o Ceará no Presidente Vargas traz muito mais medo que o Ceará no Castelão, cara. Porque fica um espaço vazio, pô. Não, lá é Mas muito eu falando de abafado, real, não cara. falando nem de E eu zoando tenho os uma caras, memória não. afetiva de quando o Ceará subiu a primeira vez nos anos 2000. O Castelão é muito grande. 2013, Castelão, 14. quando é noite de Libertadores do Fortaleza, o torcedor do Fortaleza vai que É. não tá ganhando, né? Quando é noite de Libertadores, o caralho fica bonito, lotado, mosaico, porra, luz. Coisa linda. Mas do bagulho, quando é valendo ali do se fuder, isso a gente viu, pô, fica vazio e realmente. Aí os assentos brancos lá fica parecendo que tá mais vazio do que E a realmente notícia tá aí. boa é que o menino deve voltar já pro próximo jogo. Já tá treinando. E o Arana acho que só volta contra o Inter. O Coelho também machucou, porque depois do jogo do Ceará, o Atlético joga só dia 12. Então é 2 semanas praticamente recuperando o jogador.